Perdoar é se lembrar de uma situação do passado que te fez sofrer e não sentir alguma emoção negativa. Então, perdoar não é esquecer, mas se lembrar sem que isso desperte em você alguma dor. Olha o tanto que isso nos liberta. Se você está com dificuldade em perdoar e quer experimentar essa liberdade na sua vida, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que isso é sim possível. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que é que acontece na nossa mente quando a gente passa por um evento traumático, quais são as crenças sociais a respeito desse tema que fazem com que a gente não consiga perdoar e, finalmente, qual é a saída? Como é que a gente faz para aprender sobre o perdão verdadeiro, aquele que de verdade nos liberta? Quando a gente passa por algum evento traumático, uma situação que despertou na gente uma emoção muito forte, o nosso cérebro tira como se fosse uma fotografia dessa ocasião e uma memória é gerada. Lembra, quando a gente tem uma emoção muito forte, seja ela positiva ou negativa, a nossa atenção é direcionada para aquela situação. E o problema não é isso, a questão é o que a gente faz com essa memória. A gente fica relembrando o evento, ressentindo todas as dores que a gente sentiu naquela ocasião, nos mínimos detalhes. É isso que a gente chama de trauma e não a situação em si. Então, se o nosso sofrimento não está relacionado ao fato em si, mas à memória, à ativação dessa memória, por que é que a gente se mantém nesse padrão? Uma das razões são as crenças sociais envolvendo esse assunto. Veja se você consegue se enxergar em alguma dessas frases. Eu posso até perdoar, mas esquecer jamais. Se eu perdoar, ele nunca vai aprender. Eu quero justiça. Eu só perdoo se ele reconhecer que errou e me pedir desculpas sinceras. Eu não consigo perdoar, mas tá tudo bem. O tempo vai curar a minha dor. É claro que eu perdoo. Eu não sou igual a ele. Percebe como o conceito de perdão na nossa sociedade está muito mais relacionado a encontrar um culpado e buscar justiça para isso? E aí, a gente estabelece uma relação de vítima e algoz. E nessa dinâmica não tem saída, porque a gente vai entrar num ciclo eterno de culpa e raiva. A raiva, muitas vezes, se transforma num sentimento de vingança, que a gente chama de justiça. Mas a justiça verdadeira, ela já está acontecendo no momento da agressão. Porque a vida é um bumerangue, gente. Aquilo que a gente dá vai ser exatamente o que a gente vai receber de volta. Então, o algoz aí dessa cena, que está colocando essa violência para fora, ele já está recebendo aquilo que é dele. Só para deixar claro aqui que quando eu falo que a justiça já está sendo feita, eu estou me referindo ao papel do algoz e não da vítima. O que faz com que esses dois personagens se encontrem é uma outra dinâmica que eu não vou discutir nesse vídeo, porque não ajuda a gente a chegar até o perdão. A ideia aqui é que a gente coloque a nossa mente no depois que o fato aconteceu. Se a gente quiser ficar discutindo o porquê que essas duas pessoas se encontram, isso não ajuda a gente a sair. E não tem nenhum problema da gente querer buscar a justiça do mundo, mas quando a gente está verdadeiramente buscando justiça, a gente vai fazer isso sem nenhum sentimento negativo no nosso coração, com o nosso coração limpo. E isso vai, inclusive, trazer muito mais clareza para a gente saber o que tem que ser feito, para a gente saber qual é o caminho que a gente precisa seguir. Tem uma história muito linda que ilustra esse processo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, porque eu acho que pode ajudar muita gente. A Immaculée Bagize é uma mulher que sobreviveu a um genocídio que aconteceu em Ruanda na década de 90. Ela passou 3 meses trancada num banheiro com outras 6 mulheres e durante esse período mais de 1 milhão de pessoas foi assassinada das formas mais cruéis que você pode imaginar. Ruanda era um país dividido, entre duas tribos, os Tutsis e os Hutus. E quando o presidente do país foi assassinado, o massacre começou. Ela conta que na casa onde ela ficou escondida, o dono da casa
colocou um armário bem pesado na frente da porta do banheiro para que a tribo inimiga nunca desconfiasse que ali tinha uma porta. E aí, num determinado momento, eles invadem essa casa e chegam muito próximos de descobrir o esconderijo. E nesse momento ela tá com um rosário na mão, um rosário que ela tinha ganhado dos pais dela no momento da fuga, e ela começou a pedir para Deus, a falar com ele na mente dela, dizendo que se ela conseguisse passar por aquele momento, sobreviver àquele momento, que ela buscaria saber quem era Deus. E aí no restante do período que ela estava lá, ela começou a se dar conta que quando ela estava com muita raiva, o corpo dela queimava por dentro. E isso passou a incomodar ela. Então ela colocou uma intenção para que ela aprendesse a perdoar, para que ela conseguisse perdoar. E então os 3 meses chegaram ao fim, o conflito foi controlado e muitos dos agressores foram presos. Inclusive a pessoa que havia matado toda a família dela, todo mundo que não tinha conseguido se esconder. E quando ela soube quem era esse homem, né, ela descobriu que era um menino que tinha sido amigo dela na infância, quando eles ainda estudavam no primário. E ela ficou de novo com muita raiva e ela foi até a cadeia porque ela queria olhar para ele nos olhos para perguntar para ele por que é que ele tinha feito isso, né? Sendo que ele conhecia a família dela desde criança. E aí quando ela chegou lá na cadeia, o agente carcerário deu para ela um porrete e falou para ela, olha, faça o que você quiser, desconte toda a sua raiva nele, ninguém vai saber de nada, eu te garanto. E aí, quando ela entrou, tudo que ela conseguiu fazer foi sentar na frente dele, olhar nos olhos dele e dizer, eu te perdoo, eu não quero essa carga para mim, eu te perdoo. E aí você consegue ver isso nos olhos dela, quando você escuta o depoimento, o alívio que ela sentiu, o tanto que isso foi libertador para ela e determinou o restante do caminho dela dali para frente. Para quem quiser saber mais sobre essa história, a Emaculé escreveu um livro contando a história dela que se chama Sobrevivi para Contar. Tem também um filme no Netflix agora que se chama Árvores da Paz, que também fala de uma situação semelhante, né, de eventos que aconteceram em Ruanda durante esse período. Então, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha. Qual é a saída para isso, então? A saída é a gente enxergar no perdão uma vantagem maior do que a vantagem inconsciente que a gente vê em se manter apegado na nossa dor. Percebe o que aconteceu na mente da Imaculada naquele momento? É quase como se 2 portais se abrissem. Em um, você segue o caminho do perdão verdadeiro e se liberta, e no outro, você continua apegado na sua dor, revivendo um ciclo de raiva e de culpa. A gente continua amarrado a esse ciclo de raiva e de culpa por causa das crenças sociais que a gente tem sobre o que é o perdão. Sem perceber, sem se dar conta do reflexo que isso causa na nossa vida, sem se dar conta do tanto que a gente se mantém amarrado ao nosso algoz enquanto a gente continua escolhendo se olhar como uma vítima dessa situação. Por que é que perdoar nos liberta? Vamos olhar para isso de uma perspectiva metafísica. Quando um fato acontece, uma memória é gerada por causa de uma emoção muito forte que a gente sentiu naquele momento e a gente continua revivendo aquilo na nossa mente, a lógica da nossa mente é: eu vou continuar revivendo isso aqui para evitar que isso se repita, porque caso essa situação se repita, eu já vou estar preparado, eu já vou saber como agir. Mas o que acontece quando a gente continua repetindo isso na nossa vida? A gente vai continuar atraindo outras situações com a mesma vibração. A gente vai continuar amarrado energeticamente ao nosso algoz. A gente se coloca na mesma cela mental que a gente criou. Ele como algoz, a gente como vítima. Quem já viveu qualquer situação em que não consegue perdoar sabe exatamente do que eu tô falando. Aquilo vem, as cenas vêm para nossa mente sem que a gente queira, na verdade. A gente se sente muito mal, mas é como se a gente não conseguisse fazer com que isso parasse.
E a ideia aqui é a gente tirar a energia de trás disso. Por isso é importante a gente entender esses mecanismos, para que a gente saiba o porquê que a gente está tomando essa iniciativa, por que é que a gente está se abrindo para esse perdão, né? O que é que a gente ganha com isso? Lembra? Entender que é mais vantajoso a gente perdoar do que a gente continuar amarrado à nossa dor. Quando a gente perdoa, é porque uma forte mudança emocional aconteceu com relação àquela memória. Lembra, a emoção é o que nos mantém conectada a esse evento. E conforme a gente vai diminuindo o volume dessa emoção, o nosso corpo começa a liberar essa energia. E essa energia vai ser redirecionada para a gente. Porque como o volume da emoção já está menor, a nossa atenção não vai continuar a ser redirecionada para aquela memória a todo tempo. Até que durante esse processo um estalo acontece, uma corda emocional é arrebentada e aí você se liberta e liberta também a outra pessoa. Então, de uma perspectiva quântica, o que a gente está fazendo aqui é redirecionar a nossa atenção. A gente está tirando a nossa atenção de uma emoção ruim, de uma memória que desperta na gente emoções ruins e a gente está colocando a nossa atenção no nosso coração. E conforme a gente faz esse movimento, né, a gente começa a experimentar sensações de bem-estar, de liberdade, que a gente não vai trocar por aquele pesadelo, a gente não vai trocar pelo inferno que é continuar mantendo a nossa mente naquele lugar de não perdão. É extremamente libertador. Quando o nosso coração se abre, há uma liberação de energia. A gente não precisa tentar perdoar, não tem um esforço nisso, porque o perdão, ele é um resultado da nossa transformação pessoal. E aí a gente vai se dar conta de que se uma pessoa nos tratou com uma atitude que seja qualquer coisa menos do que amor, é porque essa pessoa estava inconsciente. E não dá para esperar uma atitude sã de uma pessoa insana. Não dá para esperar que uma pessoa que está enxergando a ela mesma através de uma perspectiva completamente equivocada vá conseguir enxergar o outro pelo que ele é. Ela vai enxergar o outro de acordo com as projeções que ela tem dela mesma. Então, nesse ponto, você pode se perguntar: eu quero continuar sofrendo mais do que eu quero ser livre? Porque essa é a mágica do perdão. Quando a gente consegue liberar o outro, a gente também se liberta. Então é isso que eu te convido a praticar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!